Gente, eu não tô entendendo nada de civil. Não tem como a gente estudar outra coisa? Vamos para o penal. O que o Marlon deu na última aula? Ele tá dando legítima defesa, mas eu não anotei nada. Pega o conceito pra mim na doutrina. Não entendi nada da última aula. Na legítima defesa, tem-se uma reação legítima, ainda que típica, a uma agressão humana injusta, atual e iminente, voltada a proteger a integridade do bem próprio de terceiro, alvo de agressão injusta, desde que utilizados somente meios estritamente necessários e ainda de forma moderada. Não entendi nada. Não. Por que a gente não pega uma videoaula? É muito mais fácil de entender. Vocês conhecem algum canal que explica isso? Tem um canal de duas moças que explica direito, canal muito bom. Verdade, nossa, maravilhoso. Bom. Oi, gente! Bem-vindos a mais uma videoaula da melhor matéria, que é... Direito Penal. E na aula de hoje estudaremos sobre a legítima defesa, que se encontra no artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. O que é legítima defesa? A legítima defesa, nada menos, nada mais, é uma excludente de ilicitude. Ou seja, mesmo havendo fato típico em uma injusta agressão contra si ou contra terceiros, a legítima defesa ela vai retirar a ilicitude, não sendo assim penalizada. É uma forma unilateral de resolução dos conflitos. Ela também pode ser considerada uma autotutela. Agora, seguindo os requisitos, a injusta agressão é quando a pessoa ela vem te agredir sem que tenha uma justificativa plausível. Diante disso, você pode efetuar a autotutela. Um outro requisito é a direito seu ou de outrem, ou seja, você tem o direito de reagir, mas você também pode reagir para proteger um terceiro, mesmo que você não conheça o terceiro. Mais um requisito, atual ou iminente. A injusta agressão, ela tem que ser atual, ela tem que estar acontecendo, ou ela tem que ser iminente, prestes a acontecer, por aquele fiozinho de milésimo de segundo. Meios moderados, o princípio da proporcionalidade. Isso significa que diante de, suponhamos, uma briga de bar, se uma pessoa vem e te dá um tapa, você deve reagir de forma proporcional. Você não vai sacar uma bazuca e dar um tiro na pessoa. Até porque isso deveria ser punido. No artigo 23, seu parágrafo único, diz que o excesso ele deve ser punido, mesmo que de forma dolosa ou culposa. É isso, gente. Tchau, tchau. Nossa, ela explica muito bem. Falei. Sabe o que isso me lembrou? Sabe aquele caso daquela atriz, daquela modelo? Ana Hickman. Isso. É, o que aconteceu com a Ana Hickman foi que um fã maluco tentou assassinar ela, só que o cunhado dela que estava na hora conseguiu lutar com esse fã, tomar a arma dele e dar 3 tiros na nuca dele. Gente, eu sei de um vídeo maravilhoso de um general, ele explica super bem. Vamos ver. Vamos ver. E agora, o pronunciamento oficial do porta-voz de Segurança Interna, General Caxias. Cidadãos brasileiros, os últimos dias não passaram despercebidos pelo governo. A voz ecoante do povo, que cansado de viver sob a mira do crime, chegou em nossos ouvidos. Não podemos mais permitir que o nosso povo viva com medo e que os criminosos tenham a certeza da impunidade. Por essa razão, e considerando como inimigos infiltrados no judiciário tentam, de forma injusta, condenar um homem que defendeu com bravura a sua própria vida e de terceiros, que foi o caso da Ana Hickman, iremos nos mobilizar para permitir que a legítima defesa não seja vista como uma ação perigosa, que requer uma moderação impossível na situação de extremo perigo. Não mais viveremos reféns de monstros sem piedades e escrúpulos. O povo terá direito de se defender e lutar por aquilo que é mais precioso, porque a sociedade não pode ter interesse que um malfeitor conserve sua vida. É com essas palavras em mente que clamo para que o povo brasileiro lute ao nosso lado. Sim, essa será uma luta. Há muitos inimigos infiltrados no governo que estão lutando contra o bem-estar do cidadão de bem. Por isso, saibam que nada irá nos abalar. Enquanto crianças e pessoas inocentes continuarem morrendo nas mãos de monstros cruéis, não descansaremos. É um absurdo se considerar elemento subjetivo numa situação de risco imediato. Em todos os processos de legítima defesa, o agente é colocado como um monstro, sendo sua conduta minuciosamente analisada, parecendo até um criminoso. Onde está a justiça nisso?
em um sistema que exige moderação numa situação de risco onde todo ser vivo lutaria sem pestanejar pela sua vida. Eu pergunto ao povo brasileiro que me escuta, será que nossos legisladores já passaram por uma situação dessas para sentir na pele a moderação? Desta forma, a Previdência e seus apoiadores estão se mobilizando para questionar e suprimir os requisitos da moderação e elemento subjetivo das excludentes da legítima defesa, enfatizando o requisito de uma reação atual ou eminente e injusta, juntamente com a defesa de um direito próprio ou alheio, permitindo que você, cidadão de bem, do Brasil, possa se defender e ter a segurança tão merecida. Por isso, clamo a ti, povo brasileiro, que confie incondicionalmente em nosso líder. Não acreditem nas tradicionais fake news da mídia que antagoniza o cidadão de bem. Apoiem o presidente, pois a sua vontade é a vontade do povo de bem. Pelo Brasil. Viu, gente, como esse cara é maravilhoso, ele explica super bem. Concordo. Gente, eu acho que houve excesso. Foram 3 tiros. O artigo, ele é muito claro. Eu acho que não, ele não foi absolvido. Ó, Ele foi absolvido. eu vou pesquisar aqui. Legítima defesa, doutora da... Bom dia, doutora. Bom dia. Nós estamos aqui hoje, senhores, com a doutora Luana, especialista em direito penal, que se colocou à disposição para comentar sobre o polêmico caso envolvendo a modelo e apresentadora Ana Hickman, que a doutora já deve até conhecer, não é? Doutora, então nós gostaríamos de saber primeiramente a sua opinião sobre esse caso. É evidente a preocupação do governo com o cidadão, mas devemos nos atentar ao que está no ordenamento jurídico, sobretudo, que é o que vai ser aplicado no caso concreto. Fico, inclusive, bastante revoltada ao ver um representante do país dando legitimidade a algo que está claramente tipificado como excesso de legítima defesa. Bom, então, doutora, a senhora explica pra gente um pouco como que funciona a legítima defesa. Primeiro, eu gostaria de dizer que o direito penal ele deve proteger a todos de forma indistinta, sendo que um dos bens tutelados é a vida tanto do ofendido quanto a do agressor. Além disso, é bom destacar que o crime ele é caracterizado por 3 elementos básicos. Ele é um fato típico, ou seja, ele se enquadra nos elementos descritivos do Código Penal. Ele é um fato antijurídico, vai contra o ordenamento jurídico, e ele é um fato culpável, ou seja, ele tem esse juízo de reprovação social. Quando se retiram desses requisitos, não há crime, como acontece nas excludentes de ilicitude, dentro da qual está a legítima defesa, que retira o caráter antijurídico da conduta. Então, na legítima defesa, existe uma defesa perante uma agressão injusta, atual ou iminente, de seu direito ou direito de outra pessoa, utilizando os meios necessários moderadamente. Então, doutora, voltando então ao caso concreto, qual que é a sua visão, levando em consideração a sua explicação sobre a legítima defesa, nesse caso? Quando se fala no caso Ana Hickman, em relação à existência de uma ameaça e da defesa do direito de outra pessoa, existe sim a caracterização da legítima defesa. Porém, no tocante à moderação, fica claro que não houve proporcionalidade entre a conduta e a ameaça, porque o cunhado da Ana Hickman, ele, depois de ter desarmado o agressor, ele ainda deu 3 tiros em sua nuca. O agente ele ainda foi além, porque ele foi além dos meios necessários, que segundo Guilherme de Souza Nutti, são os meios suficientes e eficazes que causam o menor dano possível ao atacante. Nesse caso, não havia necessidade dos 3 tiros que levaram o agressor a óbito. Então, doutora, para finalizar a nossa entrevista, qual que é a sua opinião final sobre isso? Aqui a gente está diante de um caso claro de excesso punível, na modalidade dolosa, que está previsto no artigo 23 do Código Penal. O agente, ele tendo ciência que essa agressão, essa ameaça, ela cessou, ele propicia uma continuidade dessa agressão. Ele deve sim ser punido por essa violência posterior, por essa violência desnecessária.
O Nelson Hungria, um dos maiores penalistas brasileiros, ele falava que o homicídio é o tipo central dos crimes contra a vida e é o ponto culminante da orografia dos crimes. Aqui a gente pode perceber que o homicídio é o mais grave dos crimes, ele é o verdadeiro crime por excelência. Então alguém não pode sair impune por um crime desta magnitude. Além disso, o Estado, o sistema penal, ele deve promover punição, ressocialização e retribuição. Fica claro que o papel de fazer justiça é do Estado e não do cidadão de forma arbitrária, como ocorreu aqui. A vida está no topo da hierarquia dos bens tutelados pelo direito penal. Então, realmente, não pode sair impune uma pessoa que cometeu um homicídio doloso. Para finalizar, eu lhes deixo uma reflexão: como pode um governo apoiar uma alteração nessa legislação penal, sendo que o próprio judiciário hoje em dia ele não cumpre o que está escrito no Código, absolvendo casos que são escrachados, que houve excesso de legítima defesa. Além disso, o governo ele não pode passar para a mão do cidadão algo que é dever dele, que é a segurança garantida pela própria Constituição Federal. Essa foi a doutora Luana, especialista em direito penal. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Viu? Eu falei que tinha excesso. Ai, que mulher chata. Teve excesso, eu tinha certeza. Ai, gente, quer saber? Vamos passar para outro artigo. Ai, chega. Próximo artigo.